Então agora a continuação do vídeo eu vou explicar direitinho, pontinho por pontinho, do jeito que até uma criança conseguiria entender bem, ok? Por que então Israel é o servo sofredor? Agora é o conceito. Segundo as escrituras, Deus formou um povo. Todo mundo sabe disso, né? Um povo a partir de Abraão. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria mais numerosa que as estrelas do céu, que Abraão seria o pai de muitas nações, então Deus formou um povo a partir dos descendentes de Abraão, correto? E Deus fez uma aliança com Abraão e os seus descendentes. Eles seriam um povo santo, separado, uma nação sacerdotal. Aqui, ó. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. O que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. É kadosh em hebraico. Até o Espírito Santo, né, que a gente fala muito, é Ruach HaKodesh. Quer dizer o sopro, né, separado, é santo, separado. Então santo não é aquela concepção católica de que é uma pessoa que nunca peca, nunca fala palavrão, que fica rezando o dia inteiro, não. Santo quer dizer literalmente separado, separado do resto do mundo. E sacerdotal porque eles deveriam prestar um serviço a Deus, como se fosse um padre, um pastor, enfim. O povo todo ia ser uma nação sacerdotal. E o termo Kadosh, que eu já falei, significa santo ou separado. Então o povo escolhido deveria seguir regras específicas, separadas dos demais povos, para ser santo, separado. E não se misturar com as práticas e os costumes dos demais povos, como por exemplo leis alimentares. O judeu tem leis alimentares diferentes, regras de vestimenta, os judeus têm que vestir certas roupas específicas, certos ritos religiosos, enfim, ele não pode seguir as práticas religiosas dos outros povos, como cultuar outros deuses, fazer isso, fazer aquilo, enfim. Eles têm que ser separados, porque ele tem que ser separado para ser um sacerdote. É que nem o seu pastor ou o seu padre. O seu padre não casa. Por que o seu padre não casa? Ele abre mão de uma coisa para poder servir ao Deus que ele acredita, o Deus católico. Por que o pastor não bebe, não fuma, não faz coisa errada? O pastor evangélico não faz coisa errada porque ele abre mão de certas coisas para servir a Deus. Não é assim no meio cristão? Então, dentro dessa ótica é mais ou menos assim. O povo judeu abre mão de várias coisas, não come carne de porco, não faz a barba, não faz não sei o que, não faz aquilo, para servir a Deus, como se todos eles fossem sacerdotes, correto? E justamente por isso seriam servos de Deus. Aí que entra o conceito de servo. O que é servo? É quem serve, é quem presta algum serviço. Por exemplo, se uma mulher trabalha de doméstica numa casa, ela está prestando um serviço, ela está servindo, ela é uma serva. É que serve em português as pessoas pensam que tem um sentido de escravidão, mas não. Serve é literalmente prestar um serviço, ok? Então eles deveriam prestar um serviço sacerdotal a Deus. Por isso que o profeta utiliza esse termo, ebed, que é servo, é servir, prestar um serviço religioso. Pois Israel foi escolhido como uma nação sacerdotal para servir a Deus. Que nem você vê imagens ilustrativas, bíblias, filmes bíblicos, onde Israel tinha todos aqueles rituais que eram para servir ao Deus de Israel. Mas no mundo antigo, ele era cheio de crenças e deuses. E é claro que o servo iria encontrar problemas para servir a Deus no meio de povos que já tinham seus deuses criados por eles mesmos. Por isso que o servo ia sofrer. Agora vocês estão entendendo o conceito? O servo ia sofrer porque ele tinha a obrigação de servir somente a Deus, então ele teria que ser separado. Mas num mundo cheio de deuses, cheio de religiões e crenças, é claro que isso ia gerar conflitos. E a maioria dos conflitos envolvendo o povo judeu se deu por isso. Vamos ver agora um resuminho rapidinho da história. Quem quiser ver com imagens de cenas de filmes, de vídeos, aqui tem no blog, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. José desceu ao Egito e depois de seus parentes. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Aí quando viu o faraó, que os hebreus se multiplicavam no Egito, o faraó não gostou. Ele ficou temendo que o povo pudesse se rebelar com eles numa eventual guerra, e pelo fato também dos hebreus não cultuarem os deuses egípcios. Por isso ele amargou para eles uma dura servidão, que culminou com a liberação por Moisés. Na margem do mar, disse o faraó, exterminem todos eles, ou seja, mata todos eles. Da onde que vem essa referência? Eu não tenho certeza se vem de Flávio Josefo, da história dos judeus, ou se vem de Milos ou Filos, mas eu acho que não é da própria escritura essa frase, tá? Só para deixar claro aqui. É que não é só na Bíblia que tem a história da tradição da saga do Êxodo, tá? Então cada praga que Deus mandou no Egito era um confronto a um deus falso do Egito. Por exemplo, os egípcios tinham um deus que abençoava o Nilo. Eu não me lembro o nome do deus do Nilo, tá? Quem souber pode comentar aí no comentário. Aí quando Moisés feriu as águas do rio Nilo, esse deus egípcio não pôde fazer nada. O que Deus quis mostrar com isso? Ó, só eu sou Deus. E esse povo aí me serve, porque eu consigo fazer as coisas. Os deuses criados por homens, não. Aí os egípcios tinham Ra, que era o deus sol, é o deus solar egípcio, Ra.
Aí quando Moisés escureceu o sol, o que esse Deus Ra pôde fazer? Nada. Então nada mais era do que um conflito de deuses, onde Deus queria mostrar que ele era o verdadeiro Deus, no meio de deuses pagãos. E aquele povo que ele estava ajudando era justamente para provar: esse povo que me serve, ele serve ao único verdadeiro Deus, porque esse povo é o servo, é o meu servo Jacó, Israel. Aí depois os hebreus rumaram para a terra prometida, e eles tiveram vários conflitos com os povos vizinhos. E em dados momentos, vamos ser honestos, eles chegaram a cultuar os seus deuses, como o deus Baal e Moloque. Isso você vê desde o livro de Juízes até os livros dos profetas. Mas sempre houveram conflitos com esses povos. Por quê? Porque o servo Israel tinha que servir apenas a Deus, e isso era abominável para os demais povos. Os hebreus começaram a ser vistos como um povo arrogante, um povo que se achava orgulhoso, que se achava a última bolacha do pacote e que se negava a compactuar das coisas com os outros povos. Eles não comem a mesma comida que a gente, eles não seguem os mesmos deuses que a gente, esse povo é um povo arrogante. Foi aí que começavam todos os conflitos envolvendo o povo judeu. Aí depois Senaqueribe, o rei da Síria, destruiu as cidades do norte. E depois Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu o templo sagrado e levou os israelitas como cativo para a Babilônia. Essa foi a primeira diáspora, em 9 de Av, quando o templo de Salomão foi destruído e os judeus foram levados como cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Na Babilônia, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. Todo mundo conhece essa história, está no livro de Daniel. Uma estátua sua por causa de um sonho que ele tivera. E ele ordenou que todos a adorassem, porque ele era um deus. Os companheiros de Daniel, Cedraque, Bedraque e Abidnego, eles se recusaram. Falaram: não, a gente não vai se cultuar ou se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. Por que eles se recusaram? Porque eles pertenciam a um povo que só serve a um Deus. O servo tem a obrigação de servir a um Deus. E o que acontece ao servo quando o servo tem que cumprir essa obrigação de servir ao Deus e se nega a servir a um outro Deus? O servo sofre. Nabucodonosor então manda que eles sejam jogados numa fornalha ardente. Essa passagem aqui da fornalha ardente nós vamos ver depois algumas repetições dela mais adiante, ok? Ou seja, o servo sofreu, foi levado ao abatedouro como uma ovelha por ter servido a Deus. É mais ou menos esse o conceito de servo sofredor. No período de Dário, rei da Pérsia, Daniel se negou a cultuar os deuses da Pérsia. Outro conflito envolvendo a crença. Por que Daniel se negou a cultuar os deuses da Pérsia? Porque o servo tem que servir a Deus. Vocês viram como não é um sacerdote, é o povo todo que é uma nação sacerdotal? Apesar de sempre ter aquelas ovelhas perdidas. Enfim. Aí o que aconteceu? Daniel foi jogado numa cova cheia de leões. Independente das histórias de Daniel serem reais ou não, porque existe muita contestação com relação a isso, elas são uma referência profética. E nós vamos ver também a repetição delas de acordo no decorrer desse vídeo, ok? Então vocês gravem essas duas passagens aqui. Os amigos de Daniel jogados na fornalha ardente por Nabucodonosor e Daniel jogado na cova dos leões por Dário, rei da Pérsia, porque se recusaram a cultuarem outros deuses. Aí depois, no período persa, o sacerdote persa Amã, ele se irrita com o fato dos hebreus, especialmente Mardoqueu, não cultuarem os deuses da Pérsia. Amã acha isso horrível. Quem esse povo pensa que é? Esse povo pensa que é a última bolacha do pacote? Por que eles não cultuam nossos deuses? Aí o que ele faz? Ele faz uma conspiração e ele convence o rei Assuero a assinar um decreto mandando exterminar todos os israelitas. Aqui você já começa a ver um padrão, uma repetição, uma coisa cíclica. O faraó do Egito não mandou exterminar todos os israelitas? Então aqui você vê que o rei da Pérsia fez a mesma coisa. Outro padrão que você vê aqui é o seguinte: quando o servo se nega a seguir outro Deus, qual é o castigo do servo? Extermínio. Então foi isso que o rei Assuero fez. Ele se deixou levar pela conspiração de Amã e ele assinou um decreto mandando exterminar todos os israelitas, pelo mesmo motivo. E o rei da Pérsia ele não podia voltar atrás no seu decreto. Mas por uma intercessão de Ester, ele assina um outro decreto permitindo aos israelitas a sua defesa. Esse dia ficou conhecido como o dia de Purim, né, na tradição judaica, uma surpresa. Aí tem a história no livro da Bíblia, vocês podem ler, ela fez uma surpresa para o rei, etc. E tal, e o povo pelo menos conseguiu se defender. Aí depois, no período grego, Antíoco Epífanes, alguns chamam Antíoco Epifânio, que é um nome grego, então a transliteração muda, acho que as duas formas são válidas. Ele quer promover a helenização de todo o Império grego. Ele quer que todo mundo siga a religião grega, a cultura grega, a filosofia grega. Isso é chamado helenização. Ele chega a ter sucesso, influenciando inclusive muitos judeus da época que se deixam levar pelo helenismo grego. Mas também tem os resistentes, né, que resistiam a isso, não toleravam e isso geravam conflitos.
Mas o ponto alto do conflito dele com os judeus foi quando Antíoco mandou erigir uma estátua dedicada a Deus. Tem até a imagem aqui que eu peguei no Google para vocês verem. Ele colocou a estátua dentro do templo sagrado, né, de Deus, de Jerusalém, uma estátua de Zeus, e junto com um busto dele mesmo, porque Antíoco Epífanes também queria ser cultuado como se ele fosse um deus. E todo mundo no império tinha que cultuar os deuses gregos. Ele chegou até a oferecer um porco em sacrifício no templo, um animal que é considerado imundo pelo judaísmo. Isso gerou a revolta dos Macabeus, iniciada por Judá Matitiarro e seus irmãos. Essa foi a guerra judaico-romana. Aí Antíoco Epífanes queria exterminar todos que não cultuavam os deuses gregos. Vocês notaram o padrão? Exterminem todos eles. Aqueles que não me aceitam como Deus, exterminem. Mas o servo só podia servir a Deus. Correto? Depois do período romano, os conflitos se intensificaram. Os romanos, já mostrei isso naquele vídeo, eles instituíram o culto imperial, onde todos os súditos do império deveriam cultuar os deuses romanos e o imperador como um deus. Era comum os povos erguerem templos dedicados aos deuses romanos, como por exemplo em Alexandria, no Egito. Era um povo subjugado pelos romanos e eles faziam um templo em homenagem aos deuses romanos para agradar os romanos. E todos os povos subjugados por Roma seguiam o culto imperial, exceto um povo. Qual? O servo sofredor, Israel. Isso gerava ondas de choque entre os romanos e os judeus. Inclusive eu mencionei naquele vídeo de Paulo, né, que é estranho Paulo ser judeu e romano ao mesmo tempo, porque em Roma era obrigado o culto imperial. E já pelo judaísmo é proibido cultuar outros deuses. Então era uma coisa bem confusa nessa questão de Paulo aí. Nero chegou a pegar cristões, não cristãos, que é o que Tácito cita lá no primeiro século, e judeus, e queimou-os em estacas para iluminar Roma. Lembra dos amigos de Daniel, Cedraque, Bedraque e Abednego? Lembra que eu falei que vocês iam ver algumas repetições? Aqui, ó. O rei da Babilônia mandou colocar eles numa fornalha ardente. Você chega lá no período romano, Nero manda fazer o mesmo com os judeus e com alguns também cristãos, que também eram um segmento do judaísmo da época, porque não seguiam o culto imperial, porque não cultuavam Nero como deus. É a mesma coisa. Não cultuaram o rei da Babilônia como deus, vão para o fogo. Não cultuaram Nero como deus, vão para o fogo. É a mesma coisa. Nero chegou a proibir em dados momentos a leitura do Talmud, da Torá, nas sinagogas em Roma, colocou centuriões romanos em portas de sinagogas em Roma, assim como o seu sobrinho querido Calígula.